Bora passar régua? É exatamente isso que nós vamos ver aqui, pessoal. Nós estamos estudando e vamos desenhar saneamento e organização do processo. A própria expressão já diz muito por si só, né? Veja, e aqui eu quero, antes de a gente ir para os slides, para a gente fazer os nossos desenhos aqui, eu quero que você entenda o seguinte, pessoal. Essa decisão ela é muito importante, tá? Por quê? Porque ela simplesmente vai marcar a superação de todas as questões processuais e ela vai marcar a preparação daquilo que vai ser objeto de instrução. Tanto é que essa decisão, ela já tem, eu vou adiantar um ponto interessante aqui porque você começa a raciocinar o negócio comigo. Ela, depois que ela foi publicada, tem 5 dias para as partes pedirem ali eventuais ajustes, tá? Esclarecimento de dúvidas, tá? Eu vou colocar isso na tela para você bem bonitinho, fica tranquilo. A partir daí se torna estável, tá? Estável em relação às questões processuais, e não só estável em relação a isso, estável inclusive em relação ao que vai ser discutido na audiência, a quais são os principais embates jurídicos, as principais teses a serem discutidas, a questão da inversão de ônus da prova, ou seja, é quando você vai realmente, como diz a própria inspeção, você vai sanear o processo, você vai organizar a casa e você vai partir para o julgamento. Por quê? Porque até então as partes vieram postulando, pedindo. Parte autora pediu, parte ré pediu, um atacou daqui, um atacou de lá, questão de mérito, questão de processo, questão de mérito, questão de processo, tá uma bagunça. O juiz chega e tem que organizar a casa, resolver as questões que estão no entorno, para poder focar naquilo que é importante, que é decidir o mérito, dizendo se a parte autora tem razão ou não. Certo? E é nesse momento que ele faz aquela preparação. É igual você quando você vai fazer lá um simulado. Você não começa a fazer o simulado tudo meio bagunçado, imprimiu parte do caderno de provas, não pegou água, deixou a porta aberta, as pessoas incomodando, enfim, não, você organiza tudo, você fecha a porta, fecha a janela, deixa a iluminação legal, põe tua cadeira, pega tua água, imprime todo o caderno, deixa teu lanche e vai fazer o simulado durante o período do simulado, certo? Isso é sanear e organizar, certo? Pois então, é o que nós vamos começar a desenhar a partir de agora. Pessoal, essa decisão ela é mega importante, tá? Vamos lá. Então, quando nós temos a decisão de saneamento e organização do processo, o juiz ele vai aqui, pessoal, a um só ponto, né, nessa decisão, e é uma, eu vou colocar aqui, decisão, tá? De organização. E eu vou colocar barra saneamento, tá? Mas eu vou pegar o marca-texto e a primeira coisa que eu vou fazer aqui é marcar a expressão decisão. Não se trata de um despacho, não se trata de outra coisa a não ser uma decisão. Por quê? Porque as questões processuais elas são decididas. A fixação probatória, eu não quero prova pericial porque entendo que não é necessária e as provas que serão produzidas já são suficientes. Veja, o juiz está decidindo. Mas eu quero o depoimento conforme foi requerido pelo réu da parte autora. Eu quero a oitiva da testemunha da parte autora conforme ela trouxe para os autos. Perfeito. Ele está ali decidindo. Então se trata verdadeiramente de uma decisão. E nessa decisão nós temos 5 pontos absolutamente importantes. 5, tá? Primeiro ponto, o juiz vai decidir. Não preciso colocar decidir porque eu já disse que é decisão. Ele vai decidir as questões processuais. Então, as questões processuais serão encerradas. Ótimo. 2. Ele vai fazer o que também o juiz? O juiz vai delimitar as questões de fato. Então, vai delimitar. Aqui é interessante você refletir um pouquinho comigo. O que é delimitar as questões de fato? É dizer o que tem que ser provado. Vamos lá. A parte falou, olha, não foi bem assim que aconteceu. Eu estava com o meu carro trafegando, a parte contrária, a parte de ré. Estava com o meu carro trafegando e, na verdade, o semáforo estava aberto para mim. Ao passo que a parte autora falou, não, na verdade, quem furou o semáforo foi você. Então, veja, nós temos uma questão de fato que não ficou bem clara. Será que quando passou o carro, o sinal estava aberto para um ou para o outro? Ou será que foi uma pane no sistema lá e estava aberto para os dois? Aí muda todo o contexto do caso, concorda? É pouco provável, mas vamos lá.
Então, a partir desse momento, o juiz vai dizer, olha, como que a gente supera essa questão de fato? Não, isso aqui vai ter que ser objeto do quê? Vai ter que ser objeto de uma perícia. Eu vou oficiar, né, para os estabelecimentos ao redor, para ver se eles têm câmeras de segurança, para que eles me entreguem as câmeras de segurança. Então, vai pedir isso, é uma prova. E eu vou também determinar se seja feita uma perícia, porque pela perícia é possível deduzir isso. Tá bom. Veja, ele trouxe um fato controverso, delimitou a questão de fato, para saber qual é a atividade probatória que será adotada na sequência. Tá bom? Beleza. Vai também, pessoal, delimitar aqui as questões de direito. Certo? Questões de direito. Afinal, muito provavelmente tem discussão jurídica. Se aplica a lei, se não aplica a lei, se aplica a súmula, se não aplica a súmula, se a jurisprudência é essa, se é aquela, enfim. Vai delimitar isso. Por quê? Porque depois que a prova for produzida, você vai passar a palavra para os advogados, para as respectivas sustentações. E lá eles vão debater isso. Eles não vão debater outras coisas. Como também na hora da audiência, a princípio, eles não produzirão outras provas. Por que eu digo a princípio? Porque pode ter uma testemunha referida. Você intima a testemunha, ela falou, ó, eu não vi, mas eu sei quem viu. Bom, é o que? É uma testemunha referida. Então você vai ter que ir atrás dela, você vai ampliar um pouco o escopo da atividade probatória. Mas, num primeiro momento, você vai ouvir aquilo que foi definido aqui nessa decisão. Você vai discutir juridicamente as matérias que estão aqui delimitadas pelo juízo. Perfeito? Então, tá lá. Outro ponto importante é o que, pessoal? É a temática da distribuição do ônus da prova. Aí, pessoal, isso aqui é por demais importante, né? O juiz fará, eventualmente, né, a redistribuição. O CPC fala em distribuição, mas é uma redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 372, que não vai ser analisado agora, tá? Mas tem a possibilidade do juiz rearquitetar quem prova o que aqui, tá bom? E, além disso, nós teremos o quê? Nós teremos a designação da audiência de instrução e julgamento. Aí, me perguntaram um dia, professor, eu li aqui e ele fala se necessário. Mas você não falou que se o juiz não decidiu o mérito de forma antecipada, no julgamento antecipado de mérito, ele vai marcar audiência? Pois é, eu digo isso, pessoal, num reforço de entendimento. Por quê? Pode ser que na hora de fazer essa decisão de saneamento e organização, o juiz entenda que a única coisa que ele precisa é expedir um ofício. Então tem que aguardar, vir o ofício e ele pode julgar. Só que não vai ter sido um julgamento antecipado de mérito, vai ter sido uma sentença natural, só que sem instrução, certo? Mas é muito difícil que nós tenhamos esse julgamento antecipado, nós não tenhamos o julgamento antecipado de mérito e o juiz não marque a audiência, sabe? Então, por isso que a gente trata desse modo, até para ficar muito claro os passos. Mas muitas vezes não precisa marcar audiência, ou algumas vezes não precisa marcar a audiência, tá? Beleza, por isso que vem o ser necessário. Mas para fins de prova você tem que pensar sempre como está aqui. Né? Pô, vai marcar audiência. Tá bom, beleza. Vamos lá. Aí é importante o seguinte, pessoal. Veja, o juiz trata desses 5 pontos. Tá? Trata desses 5 pontos. Aí vamos lá. O juiz tratou desses 5 pontos a partir do momento que nós tivemos a intimação. Então, vamos lá. Da intimação dessa decisão. Nós temos o quê? Nós temos um prazo de 5 dias para que as partes peçam esclarecimentos ou ajustes. Então, para esclarecimentos ou para ajustes. Certo? Certo, 5 dias. Aí, veja só. Após essa decisão se torna estável. Se torna estável em relação a quais serão os fatos controvertidos, em relação a quais são as teses jurídicas, em relação à decisão das questões processuais, em relação à distribuição do ônus da prova e em relação à marcação da audiência, tá? Muito cuidado com isso. Nós teremos também, pessoal, o quê? Nós teremos a possibilidade de, ao invés de o juiz canetar a decisão,
as partes, elas apresentarem uma petição com a organização e com o saneamento consensual. Ou seja, nós temos a possibilidade de uma delimitação consensual, né, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito. Naturalmente, a inversão do ônus da prova por decisão do juiz é do juiz. Naturalmente, né, a decisão das questões processuais é também do juiz, certo? Naturalmente, a decisão por marcar a audiência é também do juiz. Mas a temática do que é fato controvertido e do que deve ser discutido juridicamente, nada impede que as partes apresentem, e elas vão se vincular em relação a isso. Por quê? Porque se o juiz homologou, as partes ficam vinculadas, certo? Mas é possível. Como é possível também, e aí geralmente quando o processo ele é mega complexo, né, nós temos a possibilidade do quê, pessoal? De ser marcada uma audiência para saneamento e organização. Isso aqui é muito interessante pelo seguinte, tá? Muitas vezes o processo ele é muito complexo. E você há de convir comigo que a parte autora vai conhecer tudo do que ela alegou e do que ela espera daquele processo. A parte ré também vai conhecer tudo o que ela se defendeu, o que ela espera do desenrolar daquele processo. E o juiz é um cara que não teve um contato tão profundo como a parte autora e a parte ré. Então, talvez ele não tenha, a depender da complexidade, a não ser que seja alguma coisa trivial, alguma coisa padrão do que você acaba encontrando no judiciário, o juiz pode olhar para aquilo e ter alguma dificuldade. E aí, veja só, ao invés de ele, né, ter que se esforçar para se esmerar e desde já analisar tudo, não que ele não venha fazer isso adiante, mas para ele não precisar fazer isso neste momento, o que nós temos? Nós temos a possibilidade de uma audiência. As partes serão trazidas, elas sentarão junto com o magistrado, e aí vão fazer o quê? Vão construir esta decisão conjuntamente. Essa que é a ideia, tá? Essa que é a ideia. Perfeito. Então, tá lá para você essa parte referente à possibilidade de existir uma audiência para a organização e também para que nós tenhamos o saneamento do processo. Tá. Aí vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Se houver audiência. Tá. Caso haja audiência, nós teremos o quê? As partes serão intimadas para indicar testemunhas. Certo? As partes serão indicadas ali serão intimadas para indicar as testemunhas. O nosso CPC fala o seguinte em relação a isso, que, primeiro, as partes terão 15 dias para indicar e elas têm uma limitação, ou seja, elas podem indicar, né, até 10 testemunhas, sendo 3 para cada fato, ou 3 por fato. Tá? Para quê? Para que o negócio não fique absolutamente, né, extenso. Você ouvir já, eu confesso para você que você já ouvir 10 testemunhas já é um negócio gigantesco. Agora pensa se você não colocasse limite. E tem mais, muitas vezes a parte diz 10, pode ser 3 para cada fato, mas ele acaba trazendo mais, tá? O juiz acaba dando uma cortada, né? Ou trazendo, nem tanto por trazer mais, mas o juiz dizer, não, 3 testemunhas para dizer sobre isso, não, uma tá bom, certo? Então, o juiz pode fazer isso, tá bom? Beleza. Além disso, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, pessoal, que essa audiência, ela, na hora de construir a pauta ali, ela deve ser marcada, né? Por exemplo, o juiz vai marcar um dia da semana reservado para fazer audiência. Ele tem que colocar pelo menos 1 hora entre uma e outra, é o que vem dizer o nosso Código de Processo Civil. Além disso, se houver feita, ou o juiz entender que vai ser feita a prova pericial, ele já vai estabelecer nessa decisão saneadora um calendário. Porque como assim um calendário para a prova pericial? A prova pericial é complexa, né? O que nós temos? Nós temos lá a nomeação do perito,
A partir da nomeação do perito, nós teremos, né, a nomeação dos assistentes técnicos. Depois da nomeação dos assistentes técnicos, nós teremos os quesitos do juízo, o quesito da parte autora, os quesitos da parte ré. Teremos o laudo. Podemos ter a apresentação do laudo, com laudo complementar, quesitação complementar, ou seja, o negócio ele é bem estruturado aqui na prova pericial. Então o juiz já vem apresentando um calendário, dando um fio de como isso vai ser desenvolvido. Moçada, saneamento do processo. É isso, tá? Então, para você fechar aqui comigo, enquanto você vai deixando um joinha, vai deixando seu comentário, vai fazendo a inscrição em nosso canal, você revisa de forma bem objetiva. São 5 pontos a decidir nesse saneamento e organização. Questões processuais, questões de fato, questões de direito. Distribuição do ônus da prova e marcação da audiência de instrução e julgamento, conforme eu disse, se necessário. Aí vamos lá, né? A partir do momento que as partes são intimadas dessa decisão, elas têm 5 dias para pedir esclarecimentos e ajustes. Não pediram? Torna-se estável. Caso venham pedir, depois que o juiz der os esclarecimentos e fizer os ajustes, torna-se estável. Tá? Delimitação consensual das questões de fato e de direito é absolutamente possível. A audiência para saneamento e organização também, dada a complexidade. E se nós tivermos ali a marcação da audiência, você tem que ficar ligado que são 15 dias para indicar as testemunhas a partir da intimação, sendo 10 testemunhas por fato, 10 testemunhas ao total, sendo 3 por fato. Beleza? Show! Encerramos o saneamento do processo e com isso nós damos um belíssimo avanço, né, no nosso estudo para agora começarmos a olhar para a atividade probatória. Fiquem bem, um forte abraço e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais.